Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta. Eu vou aproveitar hoje que a gente acabou de falar de articulação e vou emendar um assunto interessante já dentro das coisas que acontecem, por exemplo, no pronto-socorro. Eu não sei se vocês já tiveram, mas talvez alguns de vocês já tenham tido a oportunidade de ver um parente, um amigo que foi para o pronto-socorro e voltou com um quadro leve, uma pancada, uma torção de tornozelo, e aí você pergunta para ele, e aí, o que aconteceu? O que o médico falou? Ele falou, não, fica tranquilo, porque ele falou que foi uma simples luxação. Aqui que eu escrevi, uma simples luxação. Então eu vou decepcionar vocês ou o seu amigo, mas não existe uma simples luxação. Isso é uma coisa que não acontece. Por quê? Ou ela é simples, ou o caso foi simples, ou o caso foi uma luxação. Uma luxação é sempre um quadro mais grave. Uma luxação é considerada uma urgência em ortopedia. O que é uma luxação? Uma luxação, a palavra vem do latim, que significa fora do lugar. E nós estamos falando de uma luxação, só acontece numa articulação, tá certo? A palavra técnica ortopédica, luxação, só é aplicada em articulações. E é quando a articulação sai fora do lugar. Você lembra que eu falei que os dois ossos estão juntos e eles tem ligamento, tem cápsula segurando eles no lugar. Acontece que às vezes você tem um trauma, a luxação normalmente ela é traumática, e você coloca, por exemplo, o joelho numa posição, ou o quadril, ou o tornozelo, ou o ombro, que é a luxação mais comum de acontecer no corpo, é a do ombro. Lembra que eu falei que a amplitude é muito grande do movimento, então ele sai do lugar aqui da glenoide muito facilmente. Ele é praticamente só sustentado por músculo. Então, é aquele paciente que fala assim, meu ombro cai, meu ombro sai do lugar com frequência. Isso é luxação, tá certo? Então, se você teve só uma contusão, se foi uma coisa simples, ou foi uma contusão, ou foi um entorse. A luxação é uma coisa normalmente grave. Fica todo torto a articulação, ela fica fora do lugar, é uma coisa feia às vezes, em articulações grandes. É um negócio impressionante, você não tem dúvida de que alguma coisa ali está fora do lugar. Muito bem. Então, tanto que em inglês, a palavra para luxação é deslocamento. Que eu acho até mais próprio, né? Fica mais fácil de entender. Então, quando você fala em luxação, você está falando de uma articulação fora do lugar. E, como eu disse, a luxação é uma urgência em ortopedia. Existem só 3 urgências em ortopedia. Eu vou colocar aqui para vocês. É a luxação, é a fratura exposta, e é a dor. Tá certo? Essas 3 coisas fazem você ir ao pronto-socorro. Aí você fala, mas não tem fratura normal? Nós vamos falar sobre ela quando a gente falar de fratura exposta. Vamos falar até agora. Quando você tem uma fratura, mesmo que ela esteja deslocada, o deslocamento articular chama luxação. O deslocamento de uma fratura chama desvio. Mesmo que você tenha uma fratura desviada, o que você vai tratar basicamente é a dor. Você pode colocar uma fratura no lugar depois de um dia, depois de 2 dias. Eu sei que isso é impressionante para a maioria das pessoas, mas tecnicamente é possível. Muitas vezes você vai internar com uma fratura deslocada e você vai ser submetido a exames, você vai ser submetido a avaliação clínica, ou seja, não tem pressa de colocar aquilo no lugar. Só para a gente ter uma noção, vocês sabem a diferença entre urgência e emergência? Interessante. O que é uma urgência? É um quadro agudo, aconteceu alguma coisa, você teve uma coisa imprevista que gerou um desconforto suficiente para você resolver aquilo naquele dia, naquela hora. Você tem que resolver, porque aí que você vê, está fora do lugar, está exposta a fratura, você tem dor, você tem um corte, você tem... Enfim, você tem que ir para o pronto-socorro. Essas 2 coisas aqui significa vou para o pronto-socorro. Qual a diferença entre
ir para o pronto-socorro por causa de uma urgência e ir para o pronto-socorro por causa de uma emergência. Basicamente, essa aqui também é aguda. Essa aqui não tem risco de morte iminente. Ou seja, a urgência vai te fazer ir no pronto-socorro e você vai precisar de um atendimento imediato. O atendimento os dois precisam. A emergência, ela tem risco de morte iminente. Então, ela tem Vamos dar exemplos para vocês entenderem bem. Vamos falar primeiro da emergência. A emergência no pronto-socorro, ela tem até uma sala normalmente. Hoje em dia a gente tem uma sala específica para emergência e um médico específico para isso, porque ele vai dar prioridade absoluta. Parada cardiorrespiratória, o cara parou cardiorrespiratório. O cara está infartando, hoje em dia tem procedimentos que você tem que fazer na hora do cara infartando. É uma emergência. Tiro, facada, atropelamento que tem um politraumatizado, todas essas coisas, o cara nem entra pela porta que você está entrando no pronto-socorro. A emergência normalmente tem o cara entra de ambulância e de maca para aquele lugar. Então, quando você fala de emergência, a pessoa fala assim, olha, o doutor foi atender uma emergência, ele foi mesmo, ele tem que dar prioridade, se você, mesmo em cima das urgências. As urgências, quais são as urgências? Fratura é uma urgência, essas que nós falamos aqui, a luxação, a dor nas costas, o que pode ser mais? Dor de barriga, gastrite, pneumonia, febre, todas as coisas que não dá para você ficar esperando em casa, mas que você não vai morrer nas próximas horas se ninguém fizer absolutamente nada, tá certo? Então é muito interessante vocês saberem essa diferença. E aí, só para completar, vou dar um caso clínico para vocês que deve ter acontecido talvez com alguém também. Uma pessoa, por exemplo, está em casa, pegou um peso, fez um esforço, aquilo deu aquela travada na coluna, aquela travada que dói, o cara fica meio torto e tal, e vai para o pronto-socorro. E aí ele chega no pronto-socorro. Outra coisa, uma dica interessante para saber o que é emergência e o que é urgência. Emergência é aquilo que não precisa nem fazer ficha, o cara entra direto. Se a enfermeira está ali na frente mandar você fazer uma ficha porque ela considerou você uma urgência. Aí você vai lá, faz uma ficha, o ortopedista te atende, o que aconteceu? Estou com uma dor aqui porque eu peguei um peso e tal. Ele pega, calmamente, faz uma receita para você, ou manda você tomar uma injeção, faz a receita e manda você para casa. Falando que você tem que fazer repouso, compressas quentes, etc. E você, tem gente, eu já participei desse pronto-socorro, aconteceu comigo no pronto-socorro, que a pessoa fica revoltada, fala, mas doutor, o senhor não vai pedir um exame para saber o que está acontecendo na minha coluna? E ele falou, não, porque na verdade isso não é uma urgência. Como não é uma urgência? Aqui que está a sua urgência quando você for no pronto-socorro. Ele só vai tratar a sua dor, ele não vai fazer investigação, a não ser que você tenha tido um trauma, pode ter uma fratura, aí ele pode pedir uma radiografia. Mas tecnicamente, estou falando tecnicamente, não estou defendendo a posição, não. Tecnicamente, a urgência que ele vai tentar tirar de você é a dor. A partir do momento que a dor melhorar, você pode ir num consultório e fazer exames. Ou seja, o pronto-socorro não é um lugar próprio para quem não tem nem urgência nem emergência. Então, se qualquer dor que você se queixe para um médico no pronto-socorro, ou qualquer queixa que você tenha, ele vai enquadrar nessas, de ortopedia, ele vai enquadrar nessas três e vai tratar uma delas. Fora disso, é por isso que eu falei, a fratura sozinha, ele vai tirar a dor, ele vai imobilizar para a pessoa ficar sem dor, mas ele não necessariamente precisa colocar no lugar naquele momento. Não existe necessidade técnica, tá certo? Só para esclarecer, isso aí talvez ajude a entender por que às vezes a gente tem alguns atritos no pronto-socorro. Tá bom? Abraço, até a próxima.